Graça e paz, meus amigos do canal Verdade Vinda de Deus, né? Eu quero aqui, né, deixar uma palavra para os irmãos logo nessa hora, enquanto tem uma folguinha, né? Eu quero dizer para os irmãos que quanto mais nós tentarmos agradar o mundo, nós se constituiremos inimigos de Deus. Você sabia? Quero deixar claro que não sou religioso, mas eu analiso a questão bíblica. Nós vemos lá na carta, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3 a seguir ali, nós vemos um homem chamado Nicodemos. Ele era muito religioso. E aquela religião que ele pertencia, certo? Era uma religião judaica. Na verdade, o judaísmo nunca aceitou Jesus Cristo como Filho de Deus, né? O judaísmo sempre está procurando um Messias. Não acredito que Jesus pode salvar, pode curar, pode libertar. Isso não está na questão deles, né? Mas Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Olha que interessante. Ele não poderia ter ido ter com Jesus ao meio-dia, 10 horas, 2 horas da tarde? Não, ele procurou ir à noite. Eu vejo a prudência desse homem, sabe? Mas uma prudência maligna. Infelizmente é maligna. Eu posso afirmar pelo modo dele agir. Porque se ele não tivesse medo dos outros, da língua dos outros, ele iria ter com Cristo a hora de dia, à vista de todo o Israel. Mas não, ele foi à noite. Mas Jesus, como Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, o que ele fez? Jesus soube contornar a situação, né? Ele falou para Nicodemos: Nicodemos, em verdade eu te digo que se você não nascer da água e do Espírito, ou importa-vos nascer de novo, né? E assim você verá o reino de Deus. Mas Nicodemos, como todo homem, é carne, né? E pensa na possibilidade do nascimento da carne. Ele disse assim, ele pergunta para o mestre: mas me fala uma coisa, pode um homem velho como eu voltar ao ventre da mãe? Jesus eu creio que Jesus deu um sorriso quando ele falou isso, porque o homem, enquanto ele está na carne, ele não compreende as coisas celestiais, né? Se não, Nicodemos, eu vou te contar como é que é esse nascimento. Esse nascimento, ele é assim. Se você falava mal do teu irmão, você não fala mais. Se você considerava teu irmão ímpio, você não considera mais. Certo? Se você tinha a língua felina para quebrar a paz do teu vizinho, do teu irmão, você não tem mais. Você tem que nascer uma nova criatura espiritual. Porque a própria Bíblia diz, se os irmãos forem analisar, diz assim: o espírito, porém, está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? Então, irmãos, se você vê o que Nicodemos foi fazer, Jesus podia dizer, podia ter vindo de dia, na vista de todo mundo. Aí Jesus deu o troco, sutilmente deu o troco. Diz assim: olha, você é mestre em Israel e não sabe destas coisas? Mas Jesus não quis dar o troco
batendo de frente. Jesus fez uma pergunta para ele. Tu és mestre em Israel. Olha, mestre em Israel. E não sabe disso? Jesus disse em outras palavras, estranho você ensinar aquilo que você não sabe. Né? Foi isso que Cristo quis dizer para Nicodemos. Mas Nicodemos, como ele foi ter com Cristo, e ele, já o primeiro ato dele ir ver Cristo, já foi humildade. Porque ele sendo mestre, ele foi aprender de Jesus, que era tido por outras pessoas como um rabino qualquer. Entendeu? Caifás, Anás, não queriam nem saber de Jesus. Por quê? Porque eles se achavam superior. Mas Nicodemos não. Nicodemos foi ter com Cristo. Né? E vemos outros grandes mestres, como Gamaliel também, que concordaram com Cristo. Né? Então, embora Gamaliel, Jesus já tinha sido assunto ao céu quando Gamaliel tomou a palavra. Né? Então, irmãos, o que eu vejo aí? A humildade. Por mais que ele era mestre, por mais que ele era uma pessoa bem vista na sociedade, ele foi prudente, embora a prudência dele deixasse a desejar, né? E foi humilde. Aí Jesus disse, nasça da água e do Espírito. Primeiro da água, para depois do Espírito. Né? Como quem já é nascido da água e ainda não nasceu do Espírito, eu digo para você, e isso toma para mim também, todo santo dia. Quando alguém vier falar para você da palavra de Deus, não queira saber mais do que o outro. Escute, pense e medite. Porque só assim Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Só assim Deus pode usar essa pessoa e essa pessoa se sentir valorizado para Deus, porque tem alguém que está prestando atenção no que ele está falando. Entendeu? Porque se nós não dermos crédito à palavra de Deus que um pequeno está falando, quanto mais maior, né? Quanto mais um grande. Irmãos, pastor de Gideões missionário, pastor que prega em grandes congressos, às vezes, esses pastores estão tão atarefados, mas eles, quando um pequenino fala, eles ficam assim, ó, prestando atenção no que ele fala, no que aquele pequeno fala. Eu tive uma experiência, né, dessa com um pastor que tem mais de 400 ovelhas. Ele disse assim, marca uma hora para falar comigo. Eu fui Nicodemos. Eu cheguei nele e falei, olha, gostei da tua palavra. Eu queria falar contigo. Você vai sentir necessidade de ouvir, irmão. Ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não é você querer ser mais que os outros. Não, é você ouvir. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, quando alguém estiver falando da palavra de Deus, pode ser quem for, irmão, dá uma prestada de atenção, dá uma paradinha de 2 minutos. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está querendo que você dê um pouquinho de atenção para ele se sentir valorizado, para ele não se afastar dos caminhos do Senhor. Eu penso da seguinte forma. A Igreja Evangélica Poderoso Deus, a qual eu sou pastor presidente, ela é uma igreja diferente de todas. É uma igreja muito diferente. Deus me deu esse ministério para mim e para minha esposa de uma maneira diferente. Ah, pastor, mas eu não vejo ninguém ir lá, ninguém, né, participar. Mas aquele que prova da boa palavra, ele volta. Entendeu? Ele volta. Porque o nosso Deus, ele vai ouvir as nossas petições e ao mesmo tempo que ele ouvir as nossas petições, ele vai nos entregar a resposta.
Porque a Bíblia diz lá no Salmo 91, tem um versículo ali que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha só o quanto que a oração é necessária. O fundamento de Nicodemos era abrir a boca e expressar para Cristo aquilo que estava em seu coração. Mas também aprender do grande mestre, do amor personificado que é Jesus Cristo. Então nós temos que tomar uma atitude de escutar. A Bíblia mesmo fala: mais sabe aquele que ouve do que aquele que fala. Então, irmãos, quando nós pretendemos fazer algo da parte de Deus, primeiro vamos escutar o que nossos irmãos têm a falar, para depois nós entrarmos com o nosso conselho, irmão. Escutamos. Nós não perdemos nada em escutar, porque se você estiver firme na rocha, pode vir qualquer tipo de conversa. A Bíblia vai te dar respaldo para você responder a pessoa. Não com estupidez, não com maldade e nem com grosseria. Mas vai entregar aquilo que realmente a palavra diz. Não cesse de ler o livro desta lei, assim diz o Senhor. Né? Então, irmãos, quanto mais nós pretendermos estarmos na presença do Senhor, mais Deus vai honrar-nos. Olha, Mardoqueu estava na presença do Senhor. Assim como Nicodemos foi ter com Jesus Cristo, Mardoqueu não saiu da porta porque ele sabia que na porta haveria a bênção. E a porta quem é? Jesus Cristo. A porta é Jesus. Sempre vai ser Jesus. Unicamente Jesus Cristo. Nesta manhã, Deus tem me dado essa palavra para me passar à frente. E eu vou dizer mais um, irmão. Agora, como homem, eu posso falar para você. Não pense em você que os teus atos estão sendo encobertos diante de Deus. Os teus atos terão uma consequência no final da tua vida. Se você plantar o bem, colherá o bem. Se você plantar o mal, vai colher o mal. Não se pode colher uva de um pé de abacate. Sabe? Não pode. Se acontecer isso, irmão, o Deus que nós servimos não é Deus. Ele disse assim: tudo que o homem planta, isso colherá. Então, irmão, como homem, como servo de Deus, plante o bem, para colher o bem, para a tua posteridade ser ditosa na face da terra. Compreende? Ah, pastor, mas não tem, Deus olhando do céu não viu um justo sequer. Eu não estou dizendo para você ser justo, eu estou dizendo para você fazer o melhor para Deus esta manhã. O melhor para Deus durante a tua vida inteira. O melhor para Deus durante o teu fôlego de vida que Deus te deu. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa sempre estar no teu coração fazendo aquela limpeza espiritual. Que o Espírito Santo de Deus conceda tanto àquele que está assistindo esse vídeo, quanto àquele que está pregando aqui. Que Ele conceda sabedoria para nós passarmos para os nossos irmãos aquilo que Deus quer e não cometer um erro grave de falar sobre aquilo que nós não conhecemos. Amém? Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Graça e paz. Quem vos falou foi o pastor Odair, da Igreja Evangélica Poderoso Deus. Que Deus possa estar te abençoando.